Primeiramente, nós temos que destacar, né, o agravamento constante da situação financeira do país. O governo tem gasto uma quantidade muito grande de dólares para manter a situação cambial, que continua sob uma enorme pressão da fuga de capitais. Isso daí mostra que a crise de forma nenhuma foi superada. Existe da parte da burguesia uma preocupação muito grande com a situação, né, porque a premissa estabelecida seria de que o Brasil tem 380 bilhões de dólares de reservas cambiais e que justamente uma das funções dessas reservas cambiais é que quando a fuga de capitais se transforma numa coisa muito grande, se gaste o dinheiro para satisfazer os interesses dos especuladores internacionais. E esse dinheiro seria suficiente para conter a crise. Sobre se será efetivamente suficiente para conter a crise ou não, nós vamos ter que esperar os próximos acontecimentos para ver. É uma situação que continua em aberto e a situação econômica continua se deteriorando. As notícias são de que o investimento dos principais setores capitalistas caiu também em função dessa crise. Então nós temos um quadro em que a alta da moeda estrangeira, do dólar, leva a uma tendência inflacionária, porque uma boa parte do material usado na indústria brasileira, principalmente com a globalização, vem do estrangeiro. E de outro lado nós temos uma tendência recessiva, porque há fuga de capitais, há o esvaziamento de vários setores econômicos, o que vai provocar uma tendência falimentar em vários setores da economia, e tendências recessivas porque ninguém quer investir, né? E portanto demissões e um agravamento do ciclo recessivo de modo geral. Se uma tendência não neutralizar a outra, né, nós podemos chegar a ter uma situação de recessão com inflação, que seria o cenário mais catastrófico para o atual governo. Mas, de qualquer modo, mostra que o governo fracassou totalmente. Os capitalistas atribuem esse fracasso à falta de reformas, as chamadas reformas, né, principalmente a reforma da Previdência, mas a realidade não é exatamente essa. O fracasso se dá porque o governo é fraco, né, o governo não tem autoridade, não tem uma verdadeira legitimidade política, e, portanto, ele tem dificuldade, como nós vimos na greve dos caminhoneiros, de impor determinado tipo de política. Essa é a raiz do fracasso. Por outro lado, né, eu acho que é importante nesse momento a gente destacar esse fato, nós vemos aqui com toda clareza as complicações do bloco que organizou o golpe de Estado de 2016. Né? De um lado, nós temos os verdadeiros representantes do capital estrangeiro, que estão aí expressos no PSDB, e de outro lado nós temos setores do capital nacional que estão associados com esse capital estrangeiro. Os setores que estão associados com o capital estrangeiro controlam boa parte das instituições políticas e, por causa do receio de serem engolidos no processo golpista, né, como a gente viu nas denúncias contra o PSDB, eles travaram também uma parte do processo golpista no Congresso Nacional. De tal forma que a ala direita do golpe, mais ligada ao imperialismo, não consegue se livrar do governo e não consegue reorganizar a política para levar adiante os planos dos golpistas. Então esse é um impasse total, uma crise extraordinária que, logicamente, como nós assinalamos em várias oportunidades, deveria ser aproveitada pela esquerda para montar uma ofensiva contra o governo. É importantíssimo, eu acho, assinalar que o momento propício para uma ofensiva contra o governo não passou.
Lógico, houve momentos ainda mais favoráveis do que o de agora, mas a situação continua favorável e essa é uma das questões chaves que a gente teria que discutir.